Então hoje a gente vai falar sobre gratidão. Bom, antes de mais nada, né, para a gente começar a falar sobre gratidão, algum de vocês tem ideia do que é a gratidão? Alguém sabe explicar assim com palavras, né? Pode ser suas próprias palavras, viu, gente? O que vocês acham que é a gratidão? O que seria a gratidão? Dom Ramon e Dona Rosana, se quiserem se pronunciar. Oi, Cris. Quanto tempo, né? Boa noite. Ninguém, gente? Bom, acho que vocês estão meio tímidos, então vou falar eu mesmo. Bom, primeiro, a gratidão, assim como os outros sentimentos humanos, ela é uma das nossas nuances de personalidade, né? Ela é uma das nossas, digamos, facetas de personalidade. A Maria Ivone disse que a gratidão seria o reconhecimento. Não diretamente, mas o reconhecimento pode levar você à gratidão, tá? Porque o reconhecimento, ele é o fato de você entender ou aceitar algo ou alguma coisa de alguém, né? Ou que alguém fez para você, ou que você conseguiu de alguma maneira, e isso vai acabar levando você à gratidão. Mas na gratidão em si não seria ainda o reconhecimento, mas o reconhecimento levaria até ela, seria um dos caminhos, vamos dizer assim. Tá? Mas a gratidão, assim como outros dos nossos sentimentos, ele seria aí uma das nossas facetas de personalidade, né? Como eu já tinha falado, por exemplo, da raiva, do amor. Se eu não me engano, a gente falou também da alegria. A alegria, inclusive, falou da alegria incondicional, é verdade. Acho que teve a alegria também. Foi logo depois da raiva. Foi raiva, depois alegria e depois amor. Isso mesmo. Só que assim, a gratidão, ela é um sentimento interessante, diferente basicamente de todos os outros sentimentos existentes na personalidade humana, tá? Por quê? Ela funciona meio que de uma forma amarrada ali com outros sentimentos, como é, por exemplo, o caso do amor, que o Star, inclusive, que fez a palestra, né, e tal, mas isso eu sei porque é uma coisa que ele já passou para mim, né? Para quem não lembra, o Star é o arcanjo Gabriel, né, que é o ser que passa todas as mensagens, todas as informações aí. Ele explica que o amor, embora ele seja aí o sentimento mais puro do universo, ele não é a frequência mais alta do universo. Por quê? Não é possível você sentir a frequência do amor se você não tiver a frequência da alegria, tá? Como eles costumam dizer.
Até porque geralmente quem está alegre ama e quem ama está alegre. É difícil você ver alguém falar assim, eu estou amando, né? E aquela cara. Não, é muito difícil você ver alguém falar isso nessa entonação e desse jeito, né? E se a pessoa falar, ela não está amando verdadeiramente, né? Ela está sentindo qualquer outra coisa, como uma dor nas costas, menos amor. Oi Aline, boa noite. Saudações sirianas. Saudações pleidianas. A Peca estava por aqui, ela podia te dar saudações sirianas, mas já foi. Quando eu comecei ela estava aqui, até me assustei. Então assim, a gratidão, gente, ela como outros sentimentos humanos, ela tem uma necessidade de uma pré-existência, de um quadro específico na sua vida para que ela possa se apresentar, tá? Então ela não se apresenta simplesmente de uma forma fácil e natural, como por exemplo raiva ou alegria, tá? Assim como o amor, ele precisa da presença da alegria para poder existir, a gratidão, ela precisa de uma pré-existência, vamos dizer assim, de um sentimento de enternecimento, vamos dizer assim. Você tem que estar meio enternecido por uma situação. Opa! Legal, legal. Fico contente que você está assistindo daqui. Você precisa estar enternecido por uma situação. Só que assim, para você estar enternecido por uma situação, né, esse sentimento de enternecimento que vai levar você à gratidão, ele não é um sentimento muito simples de se conseguir. Então existem caminhos a serem galgados para poder você chegar lá. Como a Ivone mesma falou, o reconhecimento é um dos caminhos, é um desses caminhos que vai te levar a essa sensação de gratidão. Porque quando você reconhece algo que outra pessoa fez, ou o esforço que a outra pessoa fez, quando você reconhece o tempo, por exemplo, que aquela pessoa desferiu para você, enfim, quando você reconhece o trabalho do outro, você meio que se coloca na posição do outro. E aí quando você se coloca na posição do outro, você fica consternado pelo trabalho do outro. E aí isso vai levar você à sensação de gratidão. Entenderam? Eu também. Também. De todo mundo lá. Da Jo, da Kathleen, dos meninos, de todo mundo. Do Cunha. Tá falhando, mas não se preocupa que vai ficar tudo gravadinho aqui, o Cris. E qualquer coisa depois dá pra você ouvir novamente. Tá tudo bem gravadinho, tá? Mas a situação não, desculpa. O sentimento de gratidão, ele vai depender de situações específicas que vão se apresentar na vida da gente para levar ao sentimento de gratidão, tá? Então, um exemplo bem simples e bem prático. Por mais que você dê valor a alguém, por exemplo, da sua família, vou dar um exemplo bem simples e prático, tá? Como um pai ou uma mãe que fez algo para você. Se você estiver numa situação de estresse emocional, você dificilmente vai ter gratidão por aquilo que aquela pessoa possa ter feito por você. Entenderam? Por quê? Porque naquele momento você não gosta do seu pai, naquele momento você não gosta da sua mãe, aquele parente encheu o seu saco naquela hora. Não, porque naquele momento você está num padrão de baixa frequência. E no padrão de baixa frequência é muito difícil você acessar energias ou vibrações de alta frequência
E aí como que você vai conseguir se colocar, por exemplo, na posição do outro, sentir o pensamento do outro ou o sentimento do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro? Você não consegue fazer isso quando você está em sentimentos de baixa vibração, porque os sentimentos de baixa vibração sempre vão levá-lo a uma frequência de fúria, que vai levá-lo a raiva e estresse e assim por diante. Encontrou eu no celular? Tá bom, eu não me encontro nem na vida presente. Você encontrou eu? Tá bom, né? A Jo encontrou, disse que encontrou eu no celular, tava fazendo nada, encontrou eu no celular. Eu falei, tá bom, eu que sou eu que tô vivendo quase 40 anos, 40 anos, né? Vou pra 41 esse ano. Da minha vida ainda não me encontrei e ela encontrou eu, tá vendo? Que bom. É por isso que é bom ter amigos. Então, gente, a chave para você chegar ao sentimento de gratidão é você conseguir se colocar na posição do outro, tá? Ah, Pierre, mas isso daí é muito difícil. Falei que era fácil. Como sempre, voltamos à velha vaca magra, né? De todas as nossas lives. Ah, mas isso não é fácil. Gente, viver não é fácil. Nascer não é fácil. Você já viu um neném nascendo e depois chegar e falar assim, gente, nossa, foi tão fácil? Não, o neném nasce e chora. Por quê? Porque foi um esforço desgramado para ele sair dali. A mãe, o neném nasce, ela pega o neném no colo, mas tipo, traz depois, sabe? Por quê? Não é que ela não gosta da criança, não queira, mas porque foi um esforço muito grande. Então, assim, se colocar na posição do outro é talvez o exercício mais difícil a ser conseguido numa vida, mas é também talvez o mais necessário, né? Como a Ivone falou, o reconhecimento da outra pessoa ou de uma situação é um ponto crucial, é um ponto chave para você conseguir entrar nessa frequência de se colocar na conduta do outro, né? Quantas e quantas vezes a gente não já chegou, por exemplo, em situações adversas aí, principalmente isso é muito comum com parentes, né? Com pessoas da nossa família. É muito comum a gente ter esse lado crítico mais aguçado. A imagem está meio turva aqui, eu acho que é a internet. Volta ao normal, imagem. Oi, voltou. Ficou meio branco e voltou. Bom, é muito comum a gente ter um lado crítico um pouco mais aguçado, né? Principalmente com pessoas, como eu falei, da nossa família, mas não necessariamente só com pessoas da nossa família, mas, por exemplo, com maridos, né? As esposas com os maridos com as esposas, os pais com os filhos com o pai principalmente. Nessa geração atual, então, onde as crianças nascem e elas têm uma facilidade de acesso à informação muito grande por causa da internet, porque estão todas conectadas e tal, e elas acham que elas sabem tudo e elas sabem muito, e aí elas não querem ouvir os conselhos dos mais velhos, não querem ouvir os conselhos do pai e da mãe, e aí é muito difícil para eles se colocarem na posição alheia. Por quê? Porque precisa ouvir, tá? Então, para você se colocar na posição do outro, você precisa ouvir, ver o ponto de vista do outro, né? Não é só você, vamos dizer assim, entender o ponto de vista alheio. É você consternar-se do ponto de vista alheio. É você confraternizar desse ponto de vista alheio. Você conseguir entender o porquê, motivos cujos quais aquela pessoa viveu, levou ela a agir, pensar e ser daquela maneira. E então, ou seja, por conta disso, ela chegou àquela ação, àquele ponto. Mas, geralmente, o que acontece, como eu falei, principalmente com as pessoas mais próximas, né? Como marido, mulheres, filhos e afins, né? A gente não tem esse comportamento.
né? Ah, Pierre, mas você está querendo dizer que então a gente não é grato com os nossos parentes, com as nossas pessoas mais próximas? Geralmente não, tá? Não estou querendo dizer isso, mas geralmente não, tá? É claro que isso não é uma coisa declarada. Você não chega em casa, por exemplo, e sua mãe fala assim, vocês brigam, a sua mãe fala assim, eu carreguei você 9 meses na barriga, e você fala pra ela assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Não, você não vai chegar e jogar isso na lata dela assim, entendeu? Carregou porque quis, não pedi pra nascer. Nossa, isso é uma frase que na minha infância eu ouvi muitas pessoas dizerem isso, muitos amigos dizerem isso. Você carregou porque quis, eu não pedi para nascer. Enganam-se, né? Porque a gente sabe que quando a gente nasce, existe toda uma programação espiritual para que você nasça, para que você venha com um propósito de vida, com coisas a serem cumpridas, com metas e objetivos a serem traçados e feitos. Então, ou seja, não tem como você falar, né? Eu não pedi para nascer. Então, por que nasceu, né? Por que tá aqui ainda? Então, tá fazendo o quê? Tá perdendo tempo, né? Pega o bonde e vai embora. Não é bem assim que funciona. E na nossa sociedade, nos dias de hoje, se a gente parar para pensar e para analisar, um dos grandes males da sociedade atual é justamente a falta da gratidão. Por quê? Como a gente vem perdendo isso gradativamente, né, ao longo de um tempo aí, como eu falei, na minha época como criança, como moleque, eu tô com 40 anos, então já tenho uma estrada aí meio longa, né? Não sou nenhum ancião, nossa, né, ou velho, mas tenho uma estrada meio longa. E da minha época eu já lembro de que existiam bastante ingratidões, né, dentro de famílias, dentro de relações de amizade, e isso foi crescendo e começou a se alastrar para trabalhos, onde as pessoas trabalhavam o mês inteiro num trabalho determinado, e aí elas recebiam o dinheiro delas, proporcional ao que elas trabalharam, pagavam todas as contas, né? Uma boa época, diferente de hoje, que a gente paga o que dá, né? Mas pagavam todas as contas e tal. E aí depois ainda ficavam chateadas e reclamando, esse trabalho é uma porcaria, eu não tenho tempo para fazer nada, eu ganho pouco. Ganha pouco, mas pagava tudo, né? Então, assim, é normal do ser humano a gente ter essa conduta de reclamar, de apontar. O ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Pierre, mas por que o ser humano é assim? Porque a gente nunca está satisfeito, né? Por que nós somos insatisfeitos por natureza? Uns mais, outros menos, né? Como é o caso da minha amiga Tati, que está aí assistindo, é mais insatisfeita. Se bem que nos últimos tempos ela tem ficado até mocinha, né? Cresceu bastante, está mais satisfeita. Deu um bom salto evolutivo nos últimos tempos, está de parabéns, né? Por quê? Porque o ser humano é um ser que está em um processo evolutivo. Você... Eu sabia que você ia responder isso. Nós somos seres que estamos em um processo evolutivo. Nós estamos em um processo de crescimento. Então, pelo fato de nós estarmos em um processo evolutivo, nós ainda não chegamos lá. E sequer, muitas vezes, ainda sabemos aonde é esse lá que a gente vai chegar. A gente se preocupa muito com o caminho percorrido e o que deixou de fazer. Muitas vezes, mais do que aquilo que a gente conseguiu cumprir. E aí é onde está o ponto-chave da gratidão. Olha para trás. Olha para tudo que você já cresceu nos últimos anos.
Olha para tudo que você já produziu, para tudo que você é hoje, e pergunte a si próprio: foi pouco? Né? Você pode até responder de uma forma mais, vamos dizer assim, sem querer responder, dizendo assim: mas poderia ter sido melhor. Sim, mas não significa que foi pouco. E se não foi melhor, é porque você ainda não está preparado para este melhor, porque você ainda não aprendeu a ser grato, ou o quão grato com a suficiência das coisas que você tem. Né? Há um tempo atrás, eu lembro que eu coloquei no meu post, não me lembro se foi no Face ou se foi na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu acho que foi no WhatsApp, uma mensagem que dizia assim: eu lembro dos dias que eu orei por conta de tudo aquilo que eu tenho hoje, por conta de tudo aquilo que eu consegui hoje. Sou grato por isso. E realmente é exatamente isso. Tá do jeito que você queria, Pierre? Não tá. Por quê? Porque eu sou um ser humano como vocês e nunca vai estar. Nós, como seres humanos, vamos estar sempre insatisfeitos, vamos querer sempre mais. É próprio do ser humano querer mais. Você chegou aqui, você vai querer chegar no outro degrau de cima. O ser humano precisa disso. Ele tem essa necessidade de desafios para crescer e para sentir que está se superando. Mas eu lembro das épocas, né, da minha vida, por exemplo, usando minha vida particular. Eu não gosto muito de me dar como exemplo, porque eu não sou nenhum senhor da verdade, né? Mas quem me conhece há mais tempo vai lembrar. Mas eu lembro da época que eu tive meu primeiro casamento, acabou, né, e foi arruinado ali, e foi embora, e eu fiquei um bom tempo sozinho e mal e amargo, e a pessoa falava para mim bom dia, eu dizia bom dia por quê? Né? Me convença do dia ser bom. Era nesse estilo, sabe? Tipo, as pessoas falavam para mim: mas eu estou apaixonado. Eu falava: isso é porque você assiste muito filme da Disney. Eu era o ogro em forma de pessoa, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, e é verdade. E eu lembro de momentos da minha vida ali onde eu buscava ter uma vida mais ou menos dentro dos moldes daquilo que eu tenho agora, com uma boa companheira do meu lado, que me apoia, que me ajuda, que eu era até o ano passado, agora não sou mais, sou um novo ser, né? Igual o casulo que tá virando borboleta. Ainda não sou a borboleta, né? Ainda tô meio no período de larva ali, mas eu vou ser a borboleta uma hora, né? Tem que rezar para não sair mariposa, que aí é feio demais, mas tudo bem. Mas eu lembro dos períodos ali onde eu pedi uma companheira, pedi uma pessoa para estar do meu lado, que me ajudasse na caminhada e tal. Eu me lembro de pedir para ter mais fé. Olha, gente, vocês acham que porque eu tô no trabalho que eu tô, na linha de frente como eu tô, porque eu tenho contato com os anjos desde os meus 4 anos de idade, que a gente não tem aquele momento de, puxa, mas e agora, será que a fé não balança? Nossa, balança muito. Balança tipo aqueles caras atravessando a ponte do Rio que cai lá do Faustão, sabe? Mas balança mesmo, de tipo o bêbado balançando com o vento do verão, entendeu? Que chega a envergar de banda assim. Balança muitas vezes. Mas eu lembro de ter orado por tudo isso e as coisas com paciência, com fé e com resignação chegaram, né? Tá do jeito que você queria? Não, acho que nunca vai estar, porque nunca vai estar do jeito que a gente quer. Por quê? Porque o ser humano não sabe lidar com o que é suficiente. E a gente, por não saber lidar com o que é suficiente, a gente quer sempre mais. E por a gente querer sempre mais e nada ser completamente suficiente, é que afasta a gente da gratidão. Entendeu? Então a gratidão é você conseguir ser grato por aquilo que você tem hoje. E que pode não ser muito, mas é o teu suficiente. E se é o suficiente,
significa que naquele momento individual que você está vivendo, você nem precisa de mais e nem precisa de menos. Você nem tem capacidade para lidar com mais, assim como você não precisa lidar com menos, tá? Então, assim, a gratidão, ela basicamente seria ali o nosso sentimento que vai delimitar o nosso raio de ação para abrir os caminhos para aquilo que a gente tanto deseja, né? Então, quantas e quantas vezes a gente aí não já se pegou pensando, poxa, eu trabalho, eu sou grato pelo meu trabalho, mas eu podia ganhar um pouco mais. Ah, eu moro numa casa legal, eu gosto dessa casa e tal, o aluguel é até bom, eu pago bem, mas eu podia morar numa casa melhor. Podia. Mas é o seu suficiente para hoje? Tá te atendendo? Tá. Tá sendo o suficiente para você? Está. Então seja grato. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Seja grato por tudo aquilo que você teve. E seja mais grato ainda, acho que essa é a parte mais difícil, por tudo aquilo que você não teve. Por quê? Aquilo que você não teve são as provas de que Deus está ali mostrando de que Ele está cuidando de você, de que os seres de luz estão ali sim, velando por você. Por quê? Aquilo que você não teve, não é porque você não tinha capacidade, não é muitas vezes porque você não estava preparado, mas talvez porque naquele momento aquilo ia chegar até você e você não ia saber aproveitar. E você ia perder talvez ali a grande oportunidade ou a grande coisa da sua vida que poderia dar o estalo e o boom para fazer tudo acontecer de uma forma diferente. Mas como tudo vai acontecer de uma forma diferente enquanto você ainda for o mesmo, né? Existe uma frase que eu gosto muito, inclusive essa frase, eu quando era novo ouvi essa frase num joguinho, né, de videogame, e é uma frase muito boa, e eu guardo algumas frases muito boas para a vida, que eu acho que servem muito. E essa frase dizia assim: você sabe qual é a definição de loucura? É você fazer exatamente as mesmas coisas o tempo inteiro e esperar um resultado diferente. Nossa, gente, é uma frase que eu peguei, essa frase para mim como lema de vida. Ela é maravilhosa. Por quê? Como você pode esperar fazer a mesma coisa o tempo inteiro, viver a sua vida da mesma maneira o tempo inteiro, vibrar da mesma maneira o tempo inteiro, e no final você esperar que tenha um resultado diferente daquele que você está vibrando? Não tem como, gente. A lei do retorno já diz que você planta, você colhe o que você planta. Se você plantou feijão, não adianta você querer colher arroz que você não vai colher. Mesmo que seja um feijão transgênico com aparência de arroz, ele vai parecer arroz, ele pode até ter um cheiro de arroz, mas ele vai ser feijão, porque você plantou o feijão, entendeu? Não muda. Ai, que bom, meu amor. Também sou grato por você. Por você como minha esposa e minha companheira de jornada. Assim como eu sou grato por cada um de vocês aí, companheiros de jornada, amigos de jornada. O José Ramon, a Tati, a Rosana, todos, e todos, eu não vou enumerar o nome de todos, porque eu não vou lembrar o nome de todos, desculpa. Mas eu sou grato por cada um de vocês. Por quê? É graças à presença de vocês na minha vida que torna possível eu ser a pessoa que eu sou, e que torna possível a cada dia mais eu tentar me melhorar para ser um terapeuta melhor, para ser vamos dizer assim, um direcionador melhor para vocês. Por quê? Porque eu quero o melhor para vocês. E se eu quero o melhor para vocês, eu vou querer sempre ser melhor para poder
ser o melhor para vocês. Então é uma via de mão dupla, entendem? Eu sou grato por cada um de vocês. Muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, mas o Pierre faz tanto pela gente. Tem gente que já falou isso para mim declaradamente: ah, você faz tanto pela gente, tudo que eu fizer é mínimo perante tudo que você faz pra gente. Ô André, boa noite, seja bem-vindo, saudade, meu amigo. Eu não penso dessa maneira, gente. Por quê? Tudo que a gente faz pelo outro de coração, ou seja, de bom grado, com alegria e com gratidão, é suficiente, e aquilo vai render louros lá na frente, que vai permear o seu caminho de flores, de luz, de longevidade, de enormes aberturas e oportunidades de você ser cada vez mais feliz e cada vez mais e mais grato. É um ciclo, gente, é um ciclo infindável. Quanto mais grato, isso é o que muita gente não entende. Quanto mais grato você é, mais feliz você acaba sendo. E quanto mais feliz você acaba sendo com tudo aquilo que você está recebendo de você mesmo, do universo e das pessoas ao seu redor, mais grato você vai ser. É um ciclo que não se finda. Agora, é um trabalho diário. Você ser grato pelas pequenas coisas, sabe? Quantas e quantas vezes a gente lembra de pegar e sentar na nossa caminha ali na hora de dormir e fazermos as nossas orações, e aí a gente pede ali por um trabalho melhor, a gente pede por um salário melhor, a gente pede por um companheiro ou uma companheira melhor, ou que seja um novo, ou que melhore o que a gente já tem, né? Mas e quantas vezes você senta ali do lado da sua caminha e agradece: Deus, obrigado por mais um dia de vida e por todas as oportunidades que você me deu de ser melhor, de aprender mais com todas essas pessoas da nossa vida, de todas essas pessoas especiais. Quantas, que é isso, Priscila? Gratidão é minha também. Quantas e quantas vezes a gente senta na beira da nossa cama de manhã, né? A gente acorda ali: boa noite, Consuelo, quanto tempo, mulher? E aí a gente acorda ali, às vezes cansado, porque no outro dia foi dormir tarde e teve que fazer comida para o menino, que o menino vai sair cedo para a escola, o marido vai para o trabalho e você aí vai trabalhar também, e aí você foi dormir tarde porque ainda teve que limpar a casa e cuidar dos filhos e fazer comida, e aí o sol bate na berola da sua cama e te acorda, e você acorda mal-humorada. Nossa, assim, se eu pudesse dar um conselho para ser seguido, era: nem levanta. Porque se você vai levantar mal-humorado, você já vai levantar e a chance de você tropeçar e bater de cara na janela é de uns 80%, tá? Por quê? Porque você já está acordando mal. Você já está acordando imbuída de uma vibração baixa, né? Mas é claro que nós, seres humanos mortais brasileiros, que precisamos trabalhar para sustentar nossa família, sabemos que nós não temos muito essa opção de nem levanta. E aí o que você faz? Você levanta injuriado, vai resmungando para o banheiro. Verdade, saudade, Consuelo. Vai resmungando para o banheiro, escova os dentes, toma um banho, sai para o trabalho apressada. Aí às vezes esquece de levar o almoço que você passou a outra noite fazendo, né? Aí chega no ponto, o ônibus acabou de passar, ou seja, você perdeu o ônibus. Aí você pensa: pô, não posso chegar atrasado. Você chega 3 horas atrasada, né? Por quê? Porque você já levantou mal, né? Mas e quantas vezes a gente acorda com aquele primeiro raio de sol que tocou a nossa berola da cama ali, né? E pela janela entrou e te acordou, e por mais cansado que você esteja, você percebe que você está acordando de novo, e que mais um dia você está vivo, e que mais uma vez, mais uma oportunidade Deus ali está dando para você, de, enquanto ainda encarnado e vivo, ser uma pessoa hoje melhor do que você foi ontem. Esse é o meu objetivo de vida. Eu acho que tinha que ser o objetivo de vida de cada um de nós.
a gente programa às vezes as coisas de uma forma muito grandiosa. E o ser humano, ele tem essa tendência, sabe? De achar-se grandioso quando a gente é pequeno. E nós não reconhecemos essa nossa pequenice. Então, a gente pensa, nossa, esse ano eu vou ser completamente melhor do que o outro ano. E muitas vezes você passa o ano catastroficamente, igual um futebol de cegos. Para quem já viu, vai entender o que eu estou falando. São 22 caras vendados correndo atrás de uma bola e se esfregando pelo chão. É mais ou menos isso. Você passa o ano dessa maneira. Mas em vez da gente colocar isso numa tangente tão grande, se a gente começasse a pensar um pouquinho menor, se a gente começasse a pensar, em vez de eu vou ter um ano onde eu vou ser completamente diferente, a gente começasse a pensar que hoje eu vou ser 1% melhor do que eu fui ontem. Quando chegar aquele momento do final do seu dia, que você se tenta na sua cama ali, se deita para ir dormir, vai fazer as suas orações, seus pensamentos, as suas invocações, enfim, não importa o seu credo, mas aquele momento que é o momento que você vai descansar, reflita, pensa no seu dia, pensa nas suas ações, pensa nas coisas que você fez, pensa no como você vamos dizer assim, ofendeu o outro, ou como você elevou o outro. Será que você fez tudo da maneira como você gostaria que fizessem por você? Você elevou o outro da maneira como você gostaria que elevassem a você? Você pisou no outro de uma maneira onde você não gostaria de ser pisado? E aí faça essa reflexão. Exatamente. A gente tem que praticar isso todos os dias. E aí, no outro dia você se propõe, se eu for 1% melhor amanhã do que eu fui hoje, eu vou ser 1% mais grato, 1% mais feliz, 1% melhor. E num total de 365 dias que nós temos no ano, você será 365 vezes melhor, sem requerer um esforço hercúleo. Por quê? Esse é o segredo. Deus deu pra gente um ano inteiro pra gente poder ser melhor um dia de cada vez. Mas você quer ser melhor o ano inteiro em um dia. E esse é o ponto. Por que você não é melhor um dia de cada vez? E aí você vai ser 365 dias do ano melhor. Mas não, você quer ser 365 vezes melhor em um dia. Nossa, se você conhecer alguém que não foi Jesus, que conseguiu esse propósito, me apresenta, porque eu quero ser amigo desse cara. Ele é o cara, entendeu? Porque eu tenho certeza de que eu não cheguei nem perto desse patamar ainda, que eu não conheço alguém que conseguiu chegar, a não ser Jesus. Então, se a gente conseguir aí pelo menos 1% a cada dia, gente, tá de bom tamanho. É a gente aprender a lidar com a suficiência das coisas. O que é suficiente? O que te é suficiente? O que é suficiente para você pode não ser para o outro. O que é para o outro pode não ser para você. E tudo isso são coisas que nos levam a refletir e conseguir entrar no estado da gratidão. Eu ouvi uma frase uma vez que ela dizia assim, que a gratidão é o verdadeiro estado de graça do Espírito. E eu achei fenomenal essa frase, sabe? Eu achei fenomenal, porque eu achei, nossa, muito legal. A gratidão é o verdadeiro estado de graça do Espírito. 2 segundos depois, veio o meu lado racional, porque eu sou muito racional, quem me conhece sabe. E aí meu lado racional foi e falou assim,
Mas a gente não é só espírito, né? A gente é matéria também. E aí, como é que fica? O espírito tá em graça e a matéria tá sem graça, né? Aí o negócio fede. Então, assim, realmente, a gratidão, ela é um estado de graça pleno do espírito. Mas nós não somos seres apenas espirituais, nós somos seres materiais, vivendo aí uma experiência no mundo material, que somos, sim, em verdade, seres espirituais. Mas, para que a gente consiga viver essa graça do espírito na matéria, você teria que viver em unidade. Mas como você consegue ser uno com alguma coisa quando você ainda não conseguiu definir os seus pontos chaves, aquilo que realmente é importante, aquilo que é desimportante, o que é suficiente, o que não é? É um ponto muito interessante isso. Em muitas consultas, inclusive, eu acabo falando sobre isso, sobre a desimportância das coisas. Nós, seres humanos, somos, acho que, a única raça de seres que somos qualificados como racionais, mas somos bastante irracionais. Por quê? A gente gasta muito tempo e energia pensando naquilo que a gente não quer. A gente gasta muito tempo e energia vibrando nas coisas que a gente não quer. É bastante estranho parar para analisar o fato de que a gente gasta tempo, energia, vivacidade que poderiam estar sendo úteis para construir coisas em nada. Porque quando você vibra em cima de coisas que você não quer, você está pensando nessas coisas e consequentemente elas vão acontecer. O universo não vai entender para você que você está falando que, olha, eu não quero tropeçar. O universo vai entender assim: está pensando muito em tropeçar, ele quer tropeçar, põe uma pedra no caminho dele, e aí você tropeça. E aí o que acontece? Você xinga. Mas por quê? Porque doeu o pé, eu não queria tropeçar, doeu meu pé, machucou. Tá, mas se era algo que você não queria, para que você gastou tanto tempo pensando nisso? Porque você não pensou no que queria, ao invés de você pensar no que não queria. E muitas vezes é assim que a gente funciona. É uma das dificuldades do ser humano. Isso é um ponto crucial do porquê muitas vezes nós não conseguimos ser gratos com as coisas. Por quê? A gente não percebe que com esse padrão vibratório que nós temos e criamos, muitas vezes você é o verdadeiro responsável por criar aquela eletrosfera negativa que você acaba vivenciando depois e que não queria. Só porque você ficou pensando obcecadamente muito naquilo. Nossa, Pierre, mas eu tô devendo R$3.000 ao banco e eu nunca pensei que eu queria ficar devendo. Sim, você pode nunca ter pensado que você não queria ficar, que você queria dever o banco, mas com certeza em algum momento alguma coisa levou para que você ficasse pensando ou que você ficasse vibrando que você não queria contrair dívidas. E aí o que acontece? Você está pensando em quê? Em dívidas. Se você está pensando em dívidas, o que vai vir para sua vida? Flores? Lembra da história do feijão? Ele pode ser transgênico, né? Pode parecer arroz, cheirar como arroz, mas vai ser feijão. Então, se você pensar em dívidas, como é que vai vir flores? Ou, sei lá, gamos, não sei, foi o que veio na minha cabeça agora. A minha cabeça funciona de um jeito muito pitoresco, tá, gente? Gamos, não sei porque que veio gamos assim, mas enfim. Não tem como. Você é o que você vibra. Então, se você quer a plenitude na sua vida, se você busca a plenitude na sua vida, a alegria em todos os campos, seja alegre, resplandeça a alegria. Ah, Pierre, mas vai ter dias que eu não vou estar legal. Sim, nesse dia, vamos dizer assim, que você não vai estar legal, você não precisa sair por aí que nem um cavalo sem arreio, com os dentes de fora assim, sorrindo, forçando o sorriso, para poder fingir que está feliz. Mas você também não precisa sair por aí
dando socos e pontapés nos primeiros que te aparecem, entendeu? Tipo, bom dia porque te conheço, né? Às vezes você entra no elevador e a pessoa fala com você bom dia e você não responde porque você não conhece a pessoa. Sai daí. Vai doer você desejar um bom dia para aquela pessoa? Será que o seu dia não poderia ser talvez um pouco melhor se você também desejar um bom dia para alguém? Uma vez que você desejando algo para alguém, você recebe esse algo também para você de volta? Lembre-se disso, gente. Então, ou seja, nós somos o que vibramos. Para sermos gratos por alguma coisa, precisamos vibrar em cima daquele sentimento, em cima daquela situação. Para conseguirmos uma melhora em nossa vida, precisamos ser alegres com aquilo que nós temos hoje. Por quê? Pode não ser muito, mas é o seu suficiente. É o que Deus preparou para você, é o que Ele deu para você, é o que você consegue fazer magia, muitas vezes. Quantas e quantas pessoas eu conheço que têm uma vida financeira muito difícil, é mãe de 2 filhos, trabalha fora, às vezes em 2, 3 empregos, né? Falta pouco fazer bico como dançarina de axé para pagar as contas e chega no final do mês sem dever ninguém, entendeu? E paga tudo, seu aluguel está sempre em dia, né? O nome dela tá ali limpinho, azul, no SPC e no Serasa, né? Então assim, o que te é suficiente? Quais são as coisas que enchem seu coração de alegria? Quais são as coisas que você almeja, que você deseja, que você quer ter? Eu quero trocar de carro. Seja grato pelo carro que você tem. Porque querendo ou não, por mais velho ou mais novo que ele possa ser, é ele quem te leva. Você não está a pé. Tem pessoas que estão a pé, que nem o dinheiro para pegar um ônibus, um transporte público tem, né? Isso aí a minha mãe falava, Pierre. Então, se a sua mãe falava, você não aprendeu, agora precisa vir um barbado para falar para você aprender, tá? Por quê? Porque enquanto eu falo isso para vocês, gente, isso é uma coisa que eu reafirmo para mim dentro do meu cérebro e eu aprendo mais também. Então, quando eu falo isso para alguém, eu também estou assimilando, eu também estou aprendendo. Estou reafirmando do quão grato eu preciso ser, do quão contente eu preciso ser com as coisas, para que elas sejam cada vez mais e melhores, tá? Pierre, mas e como a gente consegue ser grato, por exemplo, às vezes por uma pessoa que nos faz mal? Eu falei para você ser grato, não para você ser Jesus, né? Não é porque você vai ser grato que você vai fazer curso para ser Jesus e se pregar na cruz sozinho e falar assim, salva os pecados do mundo em cima de mim. Não é isso, gente. É aprender, por exemplo, no caso de pessoas. Às vezes a gente tem pessoas que nós convivemos e que são pessoas maléficas, tá? Que a gente sabe que são pessoas maléficas. Às vezes elas não são maléficas porque elas são ruins. Elas são até boas pessoas. Elas são pessoas boas de coração, têm boa índole, são pessoas boas. Mas por que elas são maléficas? Porque são aquelas pessoas que elas não conseguem conviver com a sua alegria. Elas não conseguem conviver com o seu sucesso. Elas não conseguem conviver com o que você consegue, com o que você tem. E aí, você tem que ser grato por tudo que aquela pessoa representa na sua vida. Você tem que amar esta pessoa, mas não significa que você tenha que conviver com essa pessoa. Existe um ponto muito determinante aí. O Ramon, inclusive, é uma pessoa que me questiona muitas vezes sobre essa questão de amar e amor incondicional, porque a gente fala, né, de amor incondicional, principalmente quando eu vou a Santos e ficava lá na casa dele. Ele fala, então a gente pode ter amor incondicional, mas não precisa ser amor incondicional tanto assim. Não, a questão não é que o amor incondicional não precisa ser tanto assim. O amor tem que ser incondicional. Você tem que amar aquela pessoa pelo que ela é, porque ela não consegue ser diferente. Mas não necessariamente você precisa conviver com ela, trazê-la para dentro da sua casa, sendo que ela é uma pessoa que ela é maléfica para as suas empreitadas.
que ela é aquela pessoa que você sabe que ela vai estar sempre almejando o seu posto, a sua posição, que ela vai estar sempre invejando o seu sucesso e esperando que você tropece para poder em algum momento ela se assoberbar da sua derrocada, né, do seu fracasso, para que ela se sinta melhor. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não está conseguindo construir e ela não tem ainda formado dentro dela o propósito de construir. Ela espera viver pelo aquilo que a outra pessoa tem, mas ela não faz o esforço que a outra pessoa faz para poder conseguir aquilo. E por aí tem muitos assim, gente. Algumas vezes dentro da nossa família temos pessoas assim. Então é preciso que nós tenhamos amor por essas pessoas, mas isso não necessariamente significa, por exemplo, como eu falei, que você tenha que pegar e levar essa pessoa às vezes para dentro da sua casa e tirar a comida da boca dos seus filhos para dar para ela, entendeu? É preciso ter bom senso também para saber medir e pesar as coisas. Eu sei que isso não tem muito a ver com a coisa da gratidão, mas sei lá, acabou vindo e eu achei interessante falar, porque de certa forma isso é uma das coisas também que atrapalha muito nos dias de hoje a nossa vida, né? Os dias de hoje, a gente conseguir ter pessoas que realmente são gratas pela nossa presença, ter pessoas que realmente são felizes por aquilo que você consegue, por aquilo que você alcança, não é fácil. Assim como não é fácil muitas vezes de você também ser grato por tudo que aquelas pessoas que você gosta alcançam ou tudo que elas conseguem construir. Como eu falei, é uma via de mão dupla, né? Onde você vibra e você recebe. Não tem como você receber aquilo que você não vibra. Bom, gente, eu acho que eu já falei bastante, né? A ideia basicamente era essa, era falar sobre o que a gratidão representa e falar mais uma vez que, embora eu tenha estado aí meio distante, né, das lives e tal, e eu vou tentar manter as lives da maneira como estavam nas segundas-feiras às 8 horas da noite, né? Hoje eu fiz excepcionalmente às 9 porque eu estava retomando, então eu cheguei em casa atrasado do outro trabalho e aí tive que ajeitar computador e aí, enfim, tem as obrigações da vida mundana para fazer, né? Mas vou tentar estar mantendo aí. Vou escolher um tema para a próxima formação, né? Para a próxima palestra dos sentimentos humanos ainda. Acredito que eu devo falar na próxima aí sobre luxúria, tá? Sentimento pesado. Eu tenho um monte de amiguinha aí que eu conheço que gosta bastante desse sentimento, que é íntimo da luxúria. Eu mesmo já passei um período aí onde eu fui íntimo dela também, mas hoje nós estamos brigados e graças a Deus eu tô de boa, tá? Mas eu acho que eu vou falar sobre a luxúria na próxima vez, próximo vídeo aí. E espero que tenha dado uma clareada, né, para vocês aí, que vocês tenham conseguido entender mais ou menos a linha de pensamento. É que assim, os seres passam as informações para mim e eu tento traduzir as coisas ao máximo numa linguagem humana para que a gente consiga entender e receber aqui. Mas eu sei que eu nem sempre sou muito autodidata assim, eu não sou o melhor dos professores, mas eu tento traduzir da melhor maneira possível. Como eu tenho um vocabulário às vezes muito, como eu devo dizer assim, muito simples, muito fácil, eu acredito que talvez falando da maneira mais fácil possível, da maneira mais simples, mais crua, seja sempre a melhor maneira, porque aí a gente assimila de verdade como as coisas são. Mas a verdade é que a gratidão não se ensina, você a vivencia. Então, se você realmente quer aprender o que é a gratidão, vivencie ela a cada dia da sua vida, a cada momento, 1% que seja, a cada dia, e você já vai aprender a entender o que eu estou falando. E com certeza você vai perceber que ao longo de um período de um ano, você vai ser uma pessoa completamente diferente, 365 vezes melhor. É o nosso objetivo de vida, é o meu,
Eu acredito que é o de cada um de vocês também. E vamos nessa, né? Vamos pra frente que atrás vem gente. Gente, boa noite para todos vocês. É um prazer novamente estar retomando as nossas lives aí. Eu vou ver se eu consigo achar um cenário mais legal pra gente, porque os nossos cenários são sempre os mais horrorosos possível, porque o meu escritório, aqui é meu escritório, gente, tá? Tem um ar-condicionado feio ali com cimento em volta. Eu vou ver se eu consigo criar alguma coisa para botar atrás aqui, para vocês verem um cenário pelo menos bonitinho, né? Já que não tem o que fazer em relação à carcaça da pessoa aqui, que não é a melhor possível para ser vista, um cenário bonito atrás para enfeitar as coisas. Mas eu vou dar um jeito nisso, tá bom? Gente, um abraço a todos. Que bom, Jô, que bom. Eu fiquei contente que você assistiu. Um abraço a todos, meus amigos de caminhada. Fico contente por todos vocês estarem assistindo novamente. Uma saudade imensa, principalmente dessa galera aí de Santos, que tem um tempinho que eu já não vejo. Mas uma saudade muito grande da galera de Campo Grande também, que eu vivi muito tempo ali em Campo Grande. Tô com uma saudade muito grande, aquela saudade gostosa, sabe? De lembrar das pessoas e sentir saudade e tal. E é assim que Deus quiser, eu sei que tendo um tempinho a gente vai dar um jeito de ir aí em Campo Grande, matar essa saudade de todo mundo. Mas, enfim, seja o que Deus quiser, né? Boa noite a todos e nos vemos aí na próxima semana, então, na próxima live. Até a próxima, fiquem na luz. Até mais.